Está no ar o Talk Boss. Boa tarde a todos que estão presentes aqui. Primeiro eu queria agradecer, toda a imprensa que atendeu esse chamado, esse pedido para a gente, porque para a gente é muito importante conseguir não só realizar esse festival, mas também fazer chegar nas pessoas, Porque o que é da arte sem o público, Eu queria agradecer também aqui o carinho da MLG Hotel, que acolheu a gente, desde o começo dessa batalha aqui também pelo festival. É um parceiro que está recebendo nossos convidados. Teca Pereira vai ficar aqui também, no MLG, e toda a equipe do hotel. Mas eu queria agradecer a imprensa primeiramente, a Eduardo e a Cecília da Gazeta, a Isabela Rodrigues, que é estudante, está aqui hoje também participando da nossa coletiva, a Laura e o Daniel do Diário, Marici Guimarães do Ato, Ludmila, a Fernanda Sampaio e o Mauro do Sesc, o Manuel Castro Alves do Final Boss, o Everton, o Moisés da TV Diário, a Samira do Sebrae e o Leandro Cesaroni do Notícias de Mogi. Agradeço muito a presença de vocês. E eu vou explicar um pouquinho a dinâmica aqui que a gente vai fazer por conta do tempo, Mas hoje estamos presentes aqui, Fernanda Sampaio representando o Sesc, a Priscila Nicoliti, que é uma das produtoras do festival também, que está à frente da Quântica, que é uma produtora cultural, Teca Pereira, uma das grandes atrizes que a gente tem nesse país, dentro do audiovisual, do cinema. Sou um grande fã seu. Muito feliz de você estar aqui, de você ter aceitado esse convite. Só vai agraciar ainda mais o nosso evento, com certeza. E hoje eu, Rodrigo Campos, à frente aqui da Itapetí Filmes também, uma das produtoras responsáveis pela realização. E a nossa equipe também, a Renata Abreu, que está aqui hoje fazendo a produção, o Evandro Maia, que está fazendo a parte de cobertura fotográfica, o Paulinho Ferreira também, que hoje não está aqui, mas também está correndo aí com a produção. Eu vou passar um vídeo aqui mostrando um pouquinho do que foi o ano passado. Depois eu vou fazer uma breve apresentação do que está acontecendo nesse ano no festival, o que a gente tem de mais importante. A Nicolete vai falar um pouquinho das parcerias, eu vou abrir também para o Sesc falar de como é importante um evento desse, fazer uma parceria com a cidade, e também vou deixar depois a Teca falar um pouquinho. Aí eu vou fazer uma rodada, a gente faz uma rodada de perguntas e depois volta. Tudo bem? Então é isso. Primeiro eu vou passar um vídeo, é só um clipe do que a gente teve ano passado, tá? Mas é importante, depois a gente começa a falar sobre os dados desse ano. O meu sonho é que todas as escolas tivessem um cemitério. Vamos lá, pessoal. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com o festival desse ano, A gente começou sem pretensão de ser um festival. A nossa ideia era ser uma mostra de cinema, que era para durar alguns dias. Mas desde a primeira edição, eu acho que a gente se empolgou um pouco, em trazer realmente o cinema para a cidade. E a gente, desde a primeira edição, a gente teve esse caráter de festival, Mostra competitiva, formação para o público acadêmico, profissional também. A gente distribuiu toda a programação que a gente tinha no ano passado também em lugares descentralizados, E esse ano
eu acho que tudo que a gente pensou ano passado, a gente foi, acho que, agraciado com os dados desse ano, né? O ano passado a gente tinha recebido 668 filmes, né? Nosso festival tem um caráter nacional, a ideia é a gente passar filmes nacionais para formar o público aqui de Mogi, e esse ano a gente conseguiu receber 978 filmes, né? Foram quase 1000 filmes de todos os lugares do país. E isso só mostra o quanto que a gente está realizando o cinema no Brasil, né? E o quanto é importante a gente valorizar o que está sendo produzido. A gente tem poucas telas, né? A gente tem pouco espaço para os realizadores independentes, principalmente. Então, receber essa quantidade de filmes, para a gente foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo foi muito importante, né? Então, a gente ficou muito lisonjeado com esse número. Deu um grande trabalho para a gente conseguir fazer a seleção desse ano também. Mas, comparando um pouquinho do que a gente teve ano passado com esse ano, a gente, dos 668, a gente aumentou praticamente 43%, né, o nosso número de inscritos desse ano. A gente vai diminuir um pouco a quantidade de filmes que vão ser exibidos esse ano. O ano passado a gente teve uma seleção de 148 filmes, contando os longas que foram convidados. Mas como era a primeira edição, a ideia também foi atrair um pouco o olhar para cá. Então, por isso, uma quantidade grande de filmes, né? Esse ano a gente diminuiu um pouco essa quantidade, mas aumentou o número de sessões que vão ser realizadas. A nossa ideia é atingir mais, principalmente o público infantil. Então, a parceria com a educação esse ano foi importante para a gente, né? A gente aumentou o número de escolas que vão receber essas mostras e a ideia é que a gente consiga atingir mais público e o foco principal desse ano é a formação mesmo, formação de público, tá? A nossa cidade é muito carente de exibição pública, né? A gente não, tirando os grandes cinemas, né, dessas redes grandes de shopping, praticamente a gente quase não tem exibições, né, na cidade de cinema independente, de cinema brasileiro. Então, a gente vai apostar mais nesse ano em ocupar mais escolas, né? Então, o número de locais que a gente está ocupando esse ano aumentou por conta dessas escolas e da ocupação do centro, que eu vou falar daqui a pouquinho. A gente aumentou o número de locais descentralizados também. O ano passado foram 7, esse ano a gente está indo para mais bairros, né? Principalmente por conta das escolas também. A gente teve que diminuir um pouquinho a formação, por conta desse número de sessões que ampliou, então a gente deu uma enxugada, né? Mas ao mesmo tempo a gente manteve a formação, que também é um outro, que com o passar do tempo a ideia é a gente ir ampliando isso, levando formação também profissional, né? O ano passado a gente teve um público aproximado de 4.000 pessoas, esse ano a ideia é a gente chegar pelo menos em 6.000, né? Vamos ver se a gente vai conseguir atingir esse objetivo, mas essa é a meta que a gente está se colocando esse ano, né? Aqui eu só vou passar bem rápido, mas é mais para falar dessa programação que ficou extensa, mas eu acho que é importante para vocês entenderem como que a gente dividiu isso, né? Então, a programação desse ano é 100% gratuita. A gente tem diversas sessões que são fechadas, né, por conta de ser focada nas escolas, mas a gente tem 57 curtas-metragens de mostra competitiva, 57 de paralelas e 4 longas-metragens que foram convidados. Mas qual que foi esse ano a forma que a gente pensou em distribuir, né, essas sessões? Então a gente vai ocupar unidades de ensino e de profissionalização. Então a gente vai ter exibição no Senforp, são 6 SEMPRES, né, espalhados pela cidade, 3 escolas estaduais que vão receber mostra principalmente infanto-juvenil, o Sebrae que está abrindo as portas novamente para essa parceria, né, com a parte de formação, o Pipa Hub e o Polo Digital também que vai receber uma formação. A UMC esse ano está recebendo exibição, né? Eles pediram esse recorte de exibição para alguns cursos deles. Então, foi interessante que a gente fez mostras recortadas, né, para atingir alguns públicos acadêmicos. E, ao mesmo tempo, a gente também pretende ocupar o centro da cidade. O ano passado a gente ficou muito focado no Pipa Hub, que foi uma base para a gente ali no centro, e o Teatro Basques. Esse ano a gente quer diversificar o público. Então, não só as mostras principais que vão acontecer no Sesc e no teatro,
Mas a gente vai ter uma atividade grande no Casarão do Carmo, uma sessão paralela que eu vou falar daqui a pouquinho. A gente vai ocupar a Praça da Matriz, ali, e a Praça Monsenhor, na verdade, né, que é naquela região ali na frente do Centro Cultural. O Cursinho Maio de 68 também vai receber sessão. Galpão Arthur Neto vai receber uma sessão. O Iaiá, que é hoje um centro multicultural na cidade. E o Sebo de Vela, que vai receber uma sessão fantástica. Tem mais a ver com o público que é direcionado para lá. Tá? E uma das coisas que a gente pretende manter todos os anos agora é essa exibição do Pico do Urubu, né? Como a ideia do festival foi homenagear a Serra do Itapetí, né, trazer o nome da serra para o festival, todo ano a gente pretende realizar uma sessão ao ar livre lá, ser algo que vai se manter, né? Vai ser aí uma tradição que a gente pretende manter toda vez que a gente realizar o festival, beleza? O nosso festival ele tem caráter competitivo, né? Então a gente distribui não só, né, as sessões, mas a gente também tem esse intuito de premiar os realizadores nacionais, né? A gente começou ainda com poucas indicações, né? Melhor filme, melhor roteiro, melhor direção, melhor atuação, e a gente também premia o voto popular de melhor filme de cada categoria. Então a gente tem uma mostra nacional, uma infantil e uma infanto-juvenil, e uma mostra regional que chama Itapetí, que são dos filmes dos realizadores da região. Assim como foi no ano passado, quem está desenvolvendo o troféu desse ano é o Maurício Chaer, que é um artista plástico aqui da nossa cidade, né? E ele está fazendo isso com muito carinho. Então, além de ser um troféu aí para a gente agraciar o vencedor, também é uma obra de arte que a gente acaba entregando de um artista da cidade, né? Então, a gente vai estar mantendo essa estrutura para esse ano de novo. Esse ano, a gente novamente está trazendo duas figuras muito importantes do nosso cinema. Tenho muito carinho por essa atriz aqui que está do meu lado hoje, a Teca Pereira. Sou um fã dela. Assim como a gente recebeu a Zezita Matos no ano passado, dessa vez a gente tem o prazer de ter a Teca aqui. Prazer é meu. O ano passado a gente também homenageou um cineasta, né, que também era muito importante para o nosso cinema, mas esse ano a gente está trazendo o Silvio Tendler, né, que é uma figura muito importante do nosso documentário, do nosso cinema brasileiro, que infelizmente faleceu ano passado. Quem vai estar aqui representando o Silvio vai ser a filha dele, a Ana Tendler, junto com o neto. Então, para a gente também vai ser muito importante poder homenagear o Silvio Tendler, né? É uma figura que também sempre nos despertou muito respeito, muito carinho pelo que ele realizou. E não só trazer os realizadores, essas figuras aqui que são importantes, a gente também vai exibir filmes, né, no quais eles são muito importantes. A gente vai amanhã, na abertura do festival, exibir o Dona Elza, que é um filme aqui do interior de São Paulo, de dois diretores muito próximos também, o Diego e o Hiro, né, de Campinas. E a gente vai exibir um filme no encerramento, no dia 29/8, no Teatro Vasques, um filme Nas Asas da Panã, que é um filme que fala sobre... praticamente um filme autobiográfico do Silvio, né? Então vai ser importante para a gente homenageá-lo. Aí eu queria deixar agora um pouquinho para Nico falar sobre as parcerias, principalmente, e aí depois a gente continua aqui também. Boa tarde a todos e todas. Eu acho que é importante falar, primeiramente, assim, que a primeira edição do festival no passado, ele aconteceu com o financiamento da Lei Paulo Gustavo. Então, a gente teve esse aporte financeiro para conseguir realizar a mostra. Aí, apesar das nossas tentativas aí, né, em escrever em diversos editais, enfim, diversos formatos, a gente não conseguiu ser contemplado em nenhum deles. E aí o Rodrigo, muito loucamente, falou, vamos fazer a segunda edição, porque é importante a gente manter, inclusive, para que a gente possa buscar outros financiamentos, né? A gente entender mostrar que é um evento que tem potência, que tem como acontecer, que reúne público, que reúne artistas, né? Então, esse evento esse ano é um desdobramento, assim,
pessoal nosso, né? Então tem Paulinho, tem Renata, Evandro, então todo mundo está trabalhando aqui, né, para que esse festival aconteça, porque a gente entende que é realmente importante, né? Principalmente com relação à formação de público, que realmente a gente tem uma carência muito, muito grande aqui, tanto para cinema, para teatro, a gente tem uma dificuldade grande. E aí, no meio desse caminho, a gente tem aí os parceiros que vamos encontrando, né, que é o Sesc, que é um espaço super importante aqui na cidade, né, que embora ele seja jovem aqui na cidade, mas ele já tem uma marca, um selo que é importante para a gente, né, e para a cidade. Então, só isso já atrai um público, né, você já entende que o evento é um evento bacana, né, um evento que vai estar organizado, é um evento que vai trazer algo bom, enfim, né. O Sebrae, que é uma parceria muito interessante, que agora eles têm o CRI, né, então o Sebrae abriu uma frente para o audiovisual, né, e isso é muito bacana, porque o audiovisual é algo caro de se fazer, né, então para produzir um filme, fazer um filme é algo caro, você precisa ter uma organização, né, e o Sebrae tem entrado aí nesse campo do audiovisual, não apenas tratando disso, né, dessa parte organizacional, mas também com parcerias aí para entender o funcionamento dos estúdios, né, tem diversas formações, e a gente entende que isso só agrega, né, então é uma mostra que chega para o público em geral, mas que também tem um alcance para os realizadores, né, de Mogi, região, porque a gente tem a parte formativa, é um momento de troca de informações, de troca de conhecimentos, né? Encontro, né, com pessoas que fizeram e fazem, né, a história do audiovisual, da TV brasileira, né? Então, tem sido uma aventura fazer isso, né? Mas tem sido uma aventura muito, muito boa, assim. Então, e que bom que a gente pode contar também com a imprensa dando esse apoio para a gente, para que o festival, né, tenha uma visibilidade que ele merece. Acho que, em planos gerais, é isso. Eu queria que a Fernanda falasse um pouquinho sobre esses eventos, né, que o Sesc acolhe, que sempre para a gente é muito importante, né, ter a parceria, porque a gente vai alcançar muito mais pessoas, né, e vai dar essa chancela assim, de que a gente está fazendo algo sério, né, então acho que queria que você falasse um pouquinho o nome do Sesc. Maravilha. Bom, eu queria agradecer primeiro o convite do Rodrigo e da Priscila, saudar a Teca aqui. É um prazer estar com você, Teca, nessa mesa. Acho que vocês já disseram várias coisas importantes, que são importantes para o Sesc também. Acho que nós temos sido procurados pelos artistas, pelos produtores de Mogi para parcerias e, na medida das possibilidades, a gente tem realizado. Esse ano a gente realizou o Festival Diversa, a gente está como parceiro na mostra, porque a gente entende que isso é importante para os artistas, para produções, e também é importante para o Sesc, né? Um grande intercâmbio de fazeres, né? De públicos. Então, para a gente é um prazer receber a mostra lá. Amanhã, né? A abertura vai acontecer lá no Sesc. E entendo também que o Sesc tem mesmo, a gente vai fazer 5 anos de Sesc Mogi das Cruzes, mas o Sesc vai fazer 80 anos agora em setembro. Então eu entendo que vocês estão dizendo que tem um caminho percorrido institucionalmente desse fazer cultural nas diversas áreas. A gente entende, concorda aqui com o Rodrigo e com a Priscila sobre a necessidade de formação de público para o audiovisual brasileiro e, por que não, mogiano, né? E da região aqui, da nossa região do Alto Tietê. Então, para a gente também está sendo muito especial, além desse trabalho super bonito, né, que o Rodrigo já contou. Foram mais de 900 inscrições para chegar em 120 filmes, então tem também um trabalho de curadoria, né, de encontrar coisas diversas que a gente não tem oportunidade de assistir no cinema todo dia. E acho que é isso. Então, entendemos da nossa importância e também do nosso papel, né? O Sesc Mogi das Cruzes foi querido, assim, né, pelo público de Mogi, que lutou para que ele estivesse aqui. Então, na medida do possível, a gente está construindo as parcerias, como entendendo que a gente faz parte de uma rede também de outros
fazedores culturais que estavam aqui antes da gente, inclusive, chegar. Aí, Tequinha, queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória importante, né, no cinema e como que é para você também, né, ter essa relação não só com o fazer do cinema, mas com estar no meio, né, dessa estrutura toda que é, como é importante você estar aqui amanhã, estar presente, né, para as pessoas. Então, fala um pouquinho. Eu estou muito nervoso de falar contigo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Bom, a minha trajetória é uma distância boa. São quase 50 anos de carreira, não é? E eu comecei como eu era bailarina, não era atriz. E eu já estreiei numa condição maravilhosa. Eu acho mesmo que foi. Eu era coro num espetáculo, né? Que a atriz principal, nada mais, nada menos que Bibi Ferreira. Então, estrear com uma profissional como ela, como uma pessoa como ela, foi muito importante para o meu aprendizado. Não é? Ela era de uma seriedade absurda e uma pessoa muito talentosa. Então, ao assisti-la, aquilo me estimulou. Eu falei, não, isso deve ser muito bom fazer, porque ela era atriz e eu só era coro. Aí foi indo, eu entrei como no sindicato dos artistas, isso eu estou falando de 77. E aí, dali eu fui chamada para fazer um trabalho como atriz, e foi assim que eu comecei. E depois de muitos anos, é sempre uma coisa assim, um trabalho que aparece, aí você espera, e espera bastante, depois espera de novo, aí acontece um trabalho. E eu nunca trabalhei tanto quanto depois eu fiquei idosa, né? É uma coisa doida, porque eu era jovem, fazia, né, meu fazer, eu adoro fazer meu trabalho. E aí agora depois de idosa, o audiovisual me capturou, me ganhou, eu adoro, né? Cinema, séries, eu acho muito importante. E dá licença um pouquinho, essa foto já está meio, como é que diz, na época que eu comecei, né? Ela é bem antiguinha. E aí é muito prazeroso fazer o que eu faço, eu tenho prazer em fazer, com todas as dificuldades que surgem, né? Parece assim, quem vê, o grande público, tem que ver mais e entender que é um trabalho como qualquer outro, como quem trabalha numa empresa, como quem trabalha numa fábrica, é o mesmo trabalho. Só que como você é visto, parece que tudo é muito tranquilinho, não é? E não é um trabalho duro, em alguns momentos bem duro, mas ótimos desafios, eu adoro desafios, né? E eu estou muito feliz. Rodrigo, eu te agradeço imenso, agradeço ao festival, agradeço a todas as pessoas envolvidas. E com esse filme que é muito divertido, quem assistiu, porque ele passou na Globo, Ele foi exibido na tela quente. Foi exibido na tela quente, exato. Uhum. E foi muito bem recebido, pessoas até me cumprimentavam, me encontravam na rua e me identificavam. Eu acho assim maravilhoso, eu adoro trabalhar, tudo. Agora, ser homenageada assim, não vou chorar porque eu não estou muito chorona, mas é super importante. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, porque é mais uma oportunidade de ser visto o trabalho dos diretores, o trabalho de uma equipe. É bastante trabalho para todos os envolvidos trabalham bastante, não é? E é tudo que eu sei fazer, na verdade. Agora acho que eu não vou mudar de profissão, né? Eu vou fazer meus hobbies, que eu adoro fazer umas coisas, né? Trabalhos manuais eu gosto, mas eu identifico, como a menina ali me perguntou, qual era a mensagem que eu daria, né, para jovens. Olha, estudar e estudar, porque você tem que ver bastante trabalhos, você tem que se identificar, na verdade, né, com aquilo. Porque se você quer fazer mesmo, se você acha que é difícil, não é simples, não é difícil, na verdade. É até simples, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu empenho, e você
deixar de lado todas as coisas que não são muito agradáveis, no caso, não gostar do papel, não gostou da abordagem, isso tudo é uma coisa secundária. Você se empenhando, você trabalhando e você estudando, é uma coisa que você tem um retorno. Né? Você pode se dar ao luxo de fazer alguma coisa que você gosta realmente. Né? Se não gostar muito, é melhor então mudar e fazer, e ver o que é que gosta mesmo e se dedicar. E eu me dedico bastante, eu gosto muito do meu trabalho, bastante. É isso, não sei mais o que, né? Ótimo. Obrigado. Obrigada a todos, muito obrigada. Eu estou muito, muito honrada, viu, Rodrigo? Muito importante isso, para a minha carreira, para o meu trabalho. Obrigado, Teca. Daqui a pouco eles vão te bombardear de perguntas. Né? Tá bom. Gente, eu só vou falar mais um pouquinho aqui sobre o que a gente está ainda, né, as coisas mais importantes, né, dessa programação. Mas a gente tem atividade formativa, então a gente vai ter quatro atividades nesses próximos dias. Né, começa já amanhã, que é um workshop de prestação de contas, né, lá que o Sebrae está propondo. Então eu criei a estrutura de prestação de contas de um projeto cultural que é aberto ao público. No dia 18, eu vou fazer uma palestra lá no Centro Universitário Brás Cubas para falar da questão da falta de regulamentação no audiovisual, né, e como isso é um grande atraso que a gente tem no país, né? Então eu vou falar sobre isso. No dia 21/8, a Denise Zabo, que é uma realizadora aqui do ABC, vai falar sobre animação, né, e principalmente essas narrativas para os públicos mais jovens, né? Então vai ser um bate-papo também com alunos da universidade, principalmente comunicação, que tem uma relação com isso, então vai ser importante. E a gente vai ter a Caroline Bolfeto, que é ela é uma ex-coordenadora da São Paulo Film Commission, então é uma pessoa muito importante, que realmente sabe muito dessa temática, e ela vai vir aqui falar para a gente sobre Film Commission. Né? Mogi das Cruzes tem uma vocação muito grande para isso. Né? A gente tem uma estrutura, né, uma infraestrutura relevante, a gente tem diversos cenários, né? A gente tem aqui na área rural, a gente tem a área urbana, uma extensão territorial muito grande, então a gente tem diversos cenários que podem ser aproveitados para isso, então vai ser importante ter uma profissional desse calibre para falar sobre Film Commission na cidade também. No Pico do Urubu, no sábado, a gente vai fazer a exibição do documentário Tietê Águas Verdadeiras, que fala sobre o Rio Tietê, filme que está começando a circular também em festivais, então vai ser importante levar um filme desse lá para o Pico também. O ano passado a gente fez uma exibição sobre cinema, que foi bem importante, foi bem legal também, mas esse ano a gente vai trazer uma produção local. E a gente vai ter uma sessão da Mostra Paralela, que vai ter um debate muito relevante em relação à questão da mulher aqui na cidade. Então, é uma mostra bem, bem potente mesmo, a mostra Ser Mulher, Coragem e Resistência, que após a exibição dessa sessão paralela, que traz um recorte de diversas etapas, né, da vida ali de uma mulher, a gente vai ter a presença da advogada Luana Guimarães e da pesquisadora e psicanalista Monique Mota, que vão debater com o público, né, sobre a temática. Eu queria só passar o trailer de amanhã da Teca, e aí eu vou abrir uma chamada que a gente está divulgando na TV Diário, que esse ano também não só está dando apoio jornalístico, mas está dando uma cobertura muito especial para o festival, né? E a gente sabe que a TV também alcança bastante, né, o público, então a gente ficou muito feliz desse interesse, né, da TV com o festival também. Mas vou passar aqui primeiro trailer da Tequinha. Meu nome é Elsa, é muito prazer. Faz tempo que seu marido morreu? E eu sou a professora de teatro de vocês. Teatro? Mãe do céu, onde que a senhora se meteu? Você não fica tomando conta da minha vida, entendeu? Me pegou um pouco, sim. Me pegou também. Só que eu não me sinto mal com isso. Quem diria
É o que todo mundo já conhece, né? Oi, dona Elza! Pra gente dançar, 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 dançar. Eu quero me apresentar no teatro. Você me ajuda? A Elza. A vida não termina. Que delícia rever. O cinema brasileiro é incrível, né? Cheio de histórias e personagens icônicos. Conheça mais sobre o nosso cinema no segundo Festival de Cinema Itapetí. Do dia 12 ao dia 29 de agosto, em vários lugares de Mogi das Cruzes. São 120 filmes e mais de 20 sessões. E o melhor, é tudo gratuito. Você não vai ficar de fora dessa, né? Só bem. Eu vou pedir para o pessoal ir se apresentando, né, da onde que veículo que é. Aí eu vou começar pela esquerda. Você quer começar, Flamengo? Bom, eu sou gestora de Economia Criativa e Turismo do SEBRAE, sou gestora regional, nós atendemos 8 municípios, assim como a Pri falou, de 1 ano e meio para cá o SEBRAE tem investido e criou um programa próprio para a economia criativa, então nós temos várias oportunidades de capacitação, acesso ao mercado, para o audiovisual, para a produção cultural, para a moda autoral. Então o SEBRAE tem aberto várias oportunidades, tem construído também, ainda está em fase de construção, porque o SEBRAE também é tudo muito novo e nós estamos muito felizes de estar aqui presentes. Eu posso fazer pergunta também? O Rô mencionou, né, no dia 22 nós iremos receber, né, a Caroline Colfeto, que é uma profissional aí, que é uma referência na área da filme. E eu queria saber como que vocês receberam esse nome, né, e como que vocês acham que isso pode contribuir aqui para a região. Vou começar? Fala que eu já falei bastante. Olha, particularmente, eu achei um tema muito sofisticado, né? E isso só mostra o quanto está se pensando num desenvolvimento verdadeiro mesmo, né? Falar como negócio parece que deixa de ser arte e passa a ser só uma coisa econômica, né? Mas como algo que precisa ter essa seriedade, né? E como o Rodrigo falou, assim, Mogi, a região toda, tem muito espaço, né? Tem muito campo para ser cenário, para se conseguir fazer uma produção, né? E eu acho que iniciar esse debate, né, que é bastante complexo, né? Criar uma film commission não é uma ação simples, mas eu acho que é muito sofisticado e importante esse debate começar a acontecer, né? E o SEBRAE tem feito esse percurso de não largar as coisas no meio, né? E isso é muito bom. Então, vai se discutir, depois vai entender o que frutos vão sair dessa conversa e como é que isso vai evoluir para que a gente chegue na Film Commission, né? Então, eu acho que eu achei sofisticadíssimo e acho que vai ser muito importante, né, para os realizadores poder ouvir aí essa palestra. Vou falar bem rapidinho. Boa tarde a todos, boa tarde. Boa tarde, moço. Boa tarde. É da Globo, não? Sim. Da Globo? Eu vou sair daqui a pouco. Bom, eu sempre fui um defensor, né, da Film Commission. O Paulinho também, que hoje não está aqui, a gente sempre fala muito que Mogi tem vocação para isso, né? Só que a gente nunca realmente discutiu isso de uma forma, né, estruturada, com uma profissional que vai vir aqui falar com relevância sobre isso. Então, eu acho que chegou a hora da gente começar, né, principalmente a se formalizar aqui na cidade, né? A gente tem diversas produtoras que vão trabalhar muita questão comercial, institucional, mas do ponto de vista artístico a gente ainda tem que evoluir muita coisa, né? Então, partir do SEBRAE, essa temática da Film Commission, para a gente é uma forma das pessoas começarem a entender que a gente precisa sair muito dessa informalidade, né? E trazendo produções para cá, se a gente não tiver também estruturado como artista, né, na condição que a gente está, a gente também não vai poder aproveitar isso. Então,
agradeço muito por essa temática que vocês estão trazendo para cá. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Eduarda Martins, repórter da Gazeta Regional. A minha pergunta, Rodrigo, é que eu vi que um diferencial desse ano que vai ter no Festival de Cinema é levar exibições dos filmes para outros lugares de Mogi, inclusive escolas. E eu queria que você falasse sobre a importância dessa descentralização e também falasse sobre a importância de aproximar a população do cinema. Bom, até pegando um pouco do gancho que a Samira falou, né? Quando a gente está falando de festival de cinema, a gente pode chegar em vários lugares, assim, né? A gente acha que ainda não está maduro para chegar nessa relação do negócio, né? Do fazer o negócio. Então, eu acho que o nosso primeiro compromisso é com a formação de público. E também com a questão profissional, porque a gente precisa ter profissionais mais qualificados aqui, né, na nossa área. Então, acho que nesse primeiro momento, acho que do festival, até conforme ele for amadurecendo, a gente ainda vai chegar nesse nível, né, do negócio. Mas eu acho que o mais importante ainda é formar público, né, não só para o cinema, mas a gente tem problemas aqui, né, e não que o poder público não dê conta sozinho disso, mas eu acho que o SESC está aqui para ajudar, e a gente, como realizador aqui, que muitas vezes realiza filme e não consegue público para exibir nossos filmes aqui, a gente tem que sair da cidade para poder exibir. Então eu acho que ter esse festival é essa abertura, né, para os realizadores locais também terem uma janela relevante, importante, serem premiados pelo que eles estão fazendo, né, sendo reconhecidos. E a gente sair um pouco só desse lugar central, né, e ir para essas periferias. A gente está dando a condição também dessas pessoas que não têm o acesso, né, de vir até aqui e conseguirem assistir o que está sendo realizado, né. A gente tem uma dificuldade nessas... Por isso que a gente, desde o início, a gente já pensou nessa mostra competitiva que são focadas em filmes infantis e infanto-juvenil, né. Porque a ideia é entrar nas escolas. A gente tem uma mostra muito importante nacional também, mas que dificilmente a gente vai conseguir pelas temáticas, né, pela classificação indicativa acessar. Então, desde o começo a gente pensou no festival como essa porta de entrada, principalmente para as crianças, para os jovens, né? E Mogi tem uma estrutura muito grande das escolas municipais, né? Boa parte das escolas estaduais também tem recurso para receber. Então, esse ano a gente está realmente ampliando, né? Eu acho que até o Leandro perguntou quando ele chegou, né, dessa questão das escolas. Vocês diminuíram o número de sessões, né, de filmes, mas aumentaram o número de sessões? É um pouco nesse lugar. As escolas e tanto estaduais quanto municipais vão receber mais exibições esse ano do que o centro. Posso fazer uma observação aqui? Ano passado a gente fez também algumas exibições, né, em escolas e ali no Senforp. E é impressionante a receptividade das crianças, né, porque a gente... né, não são filmes comerciais, né, que estão ali exibidos, então a criança não vai assistir Os Vingadores, né, e a gente ficou curioso de saber como seria essa recepção, né, de filmes que não tem essa mega produção que está todo mundo, né, acostumado aí nos cinemas. E foi tão incrível, assim, porque o público se identifica tanto, as crianças se identificam tanto com as histórias, com as referências, com a linguagem, com tudo que ela está vendo ali, né, e conseguir ver isso numa tela grande, né, ainda mais todo mundo acostumado com o celular na mão, né, é algo muito mágico, assim. A gente conversava com as crianças e elas saem de lá encantadas, assim, com os temas, com o que elas estão vendo, e inspiradas, né, e isso que é o mais legal, assim, porque elas veem que também é possível fazer, né, e algumas escolas acho que até estão fazendo aí, né, que produzem seus filmes, seus materiais. E então foi uma coisa muito interessante da gente acompanhar. Olá, boa tarde a todos. Everton, da TV Diário. Eu queria perguntar aos organizadores do evento. São 120 filmes selecionados, né? Foram 120 filmes selecionados. Quantos foram daqui, da nossa região? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre eles também, o que isso representa. O ano passado a gente recebeu 24 filmes
para serem selecionados, né, que passaram pela curadoria, e a gente exibiu 12. Esse ano a gente recebeu 50 filmes, 52 filmes, né. Eu acho que é fruto muito também por conta das leis que a gente teve, né, nos últimos anos, principalmente a Paulo Gustavo, que era focado, né, no audiovisual, e os filmes foram ficando prontos agora, né, eles foram finalizados agora. E a ideia era selecionar entre 10 e 12, e a gente selecionou 17 filmes, né. Então esse ano passado a gente fez 2 sessões, esse ano a gente ampliou para 3, né, e o Sesc é um dos que vai receber essa sessão no dia 14, sexta-feira agora. Então é importante para o realizador daqui ter essa janela, né? Muitas deles nunca conseguiram exibir publicamente, né? Então você vê a felicidade quando ele recebe o e-mail que foi selecionado, quando ele recebe a Laura, né, que vai publicar que o filme está selecionado. Então é importante, é um incentivo a mais, né, para esses realizadores aqui. E a gente tem filme de quase todas as cidades do Alto Tietê, né? A gente recebeu Ferraz, recebeu Poá, Itaquá, Guararema, então Guarulhos, Suzano. Então são filmes de diversas partes daqui. Então tá bem eclético, né? São temáticas bem diversas também. Uns que tratam daqui, outros com temáticas regionais, com temáticas universais também. Então vai ser muito importante para as pessoas da cidade também terem acesso a esses realizadores. Meu nome é Daniel Angel e a minha pergunta é para a Teca. Você que veio do balé clássico, veio a passagem pela TV e assim do cinema brasileiro, eu queria saber de você qual a importância de festivais como esse, não só para o cinema brasileiro, mas para a democratização da cultura, para o acesso de pessoas que muitas vezes não conseguem assistir um filme, nunca ver uma peça. Essa vertente dos trabalhos é uma das coisas mais importantes que vão acontecer, estão acontecendo e espero não parem mais. É muito difícil realmente para muitas regiões e pessoas ter acesso, não é? E essa é uma parte que esse festival e outros festivais dão essa oportunidade às pessoas de estarem numa sala de cinema, assistir trabalhos, se identificar com muita coisa, não é? Porque os temas vai depender de temas que abordam coisas que, para eles que não têm um acesso, se identificarem com aquilo e se divertirem, terem um aprendizado muito bom. Então, a importância do festival é muito grande, porque abre leque para todas as pessoas que possam estar ali, não é? Abre para as plateias, abre para as equipes, é trabalho para muita gente. É uma oportunidade muito grande mesmo, é importantíssimo. Com licença, posso fazer uma perguntinha? Eu vi com vocês o projeto lá, estou gostando muito, né? Vocês fazendo uma parceria com a prefeitura da cidade, fazer uma parceria com a prefeitura, porque tem muitas regiões rurais aqui na região. Eu não sou daqui, eu sou do litoral, sou de Praia Grande, tá? Mas meu filho, como mora em Guararema, eu vejo que tem muitas regiões de áreas rurais, então esse assunto se torna difícil a locomoção das pessoas. Então, eu queria sugerir a vocês, que estão me vendo, fizesse uma parceria com o órgão público, com a prefeitura, e ceder o transporte, divulgar nas áreas rurais, ceder o transporte para que as pessoas possam acompanhar o trabalho dos não sei se está no assunto, né? Sim, não, eu acho que é muito relevante, sim, né? A gente não é todo lugar que a gente consegue levar a estrutura, né? Então a gente tem que trazer as pessoas. E a prefeitura poderia ceder ônibus, né? O transporte. A gente nessa edição, a gente procurou lugares que conseguiam ter uma mínima estrutura para receber, né? Mas ao mesmo tempo, tem um bairro aqui que é bairro de divisa, né? Que é o Novo Horizonte, né? A partir de uma parceria que a gente está fazendo com uma ONG de lá que chama Missão Intensidade, a gente vai trazer o público de lá em 2 sessões aqui na área central. Parabéns, né? É o começo, né? Sim, é o começo. Vamos ver se aí nas próximas a gente consegue... Lamentavelmente, nosso país, independente de partido político, não sou de esquerda, mas independente de partido político, o que volta é incentivo do governo nessa parte. Só pensa na lei igualmente dos grandes, esquece os pequenos.
Essa é a minha visão, entendeu? O governo da esquerda aí que está governando esquece a cultura dos pequenos, só pensa aos grandes, entendeu? Então, eu acho que, espero que o próximo governo que vai vir, que o pessoal incentive mais esse lado. Eu posso trazer um dado bem concreto para o senhor. Né? A gente até, no governo passado, a gente não tinha nenhum Ministério da Cultura. Esse governo agora, a gente tem um Ministério da Cultura, que está atuante, né? A gente está com, não só com esses últimos editais que a gente teve de fomento para o audiovisual independente, né? Que sempre ficou muito nas grandes produtoras, a gente agora tem um link mais atuante, né, que está acolhendo muito mais essas mostras e exibições. A gente teve um edital focado para isso no último ano. Então, eu acredito que a gente está nesse lugar, né, de tentar aproximar o público, não só dar o recurso para o artista realizar, mas também fazer essa aproximação do público com o artista. É que a gente vê isso na mídia, incentiva aos pequenos. Sim, eu acho que a mídia tem um papel importante em conseguir divulgar isso, né? Mas eu acredito que a gente está num caminho diferente do que a gente vem. Agora nós estamos aqui, que eu estou vendo a emissora da televisão, né? Eu posso pedir um favor para o senhor? Eu preciso continuar. Só um minutinho só, a tribuna na Praia Grande, vocês incentivam muito os pequenos, tá? Só lembrando isso, volta isso, né? Aquele é o seu de resposta, o de pergunta já está aqui. Boa tarde a todos, eu sou o Leandro, do Notícias de Mogi. Rodrigo, como você mesmo disse, na edição desse ano foram quase 1.000 filmes inscritos, né? Um aumento de mais de 50% com relação à mostra do ano passado. O que isso revela sobre o atual momento do cinema brasileiro? Bom, o ano passado a gente teve um recorte maior de anos, né? A gente ficou, como era o primeiro ano, a gente ficou receoso das pessoas ainda não conhecerem o festival o suficiente para chegar até a gente aqui, né? Então a gente fez um recorte de 2022 até 2025, né? 2021 até 2025, eram 4 anos, uma janela de 4 anos. Esse ano a gente diminuiu essa janela, né? De 2024 até 2026. E aumentou muito, expandiu muito o número de filmes que foram recebidos. A gente tem um dado de que do ano passado para cá, né, por conta da Paulo Gustavo, da PNAB principalmente, a nossa produção audiovisual, principalmente nos entornos, né, do país, esses interiores, ele cresceu praticamente 70%. Então a gente realizou nos últimos anos mais de 4.000 produções, né? Receber 1.000 filmes é praticamente 25%, 20% dessa produção que foi realizada. Então, ainda a gente tinha margem para receber muito mais, né? Mas eu acredito que uma das coisas que foi importante no ano passado, e a gente dá continuidade na edição, não parar com ela, né? Mesmo sem esse recurso, que a gente, como a Nicolite trouxe muito bem, que a gente está realizando muito na vontade aqui, foi no ano passado o cuidado que a gente teve com os realizadores, né? A gente realmente abraçou, recebeu os filmes, deu, né, a atenção devida e exibiu ele para um grande público. Então eu acho que isso é um reconhecimento, né? Viram um trabalho sério, então apostaram de novo. Esse ano a gente recebeu filmes que estão participando do Prêmio Grande Hotel, né? Do ano passado e desse ano. A gente recebeu 10 filmes que participaram da maior premiação nacional do cinema, né? Que estão nas mostras competitivas, nas paralelas. Então eu acho que é um reconhecimento disso. Nos últimos anos a gente está realizando muito com poucas janelas. E a gente receber essa quantidade de filmes mostra que a gente está fazendo um trabalho sério aqui e que as pessoas estão confiando nessas produções aqui para a nossa produção também. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou a Isabela Rodrigues, sou estudante de jornalismo do Centro Universitário das Ruas. E a minha pergunta para os organizadores queria saber qual foi a recepção do público com a primeira edição do festival. Porque se for pessoas que não se interessavam por cinema independente e foram procurar mais produções depois, ainda mais pela ideia de que o cinema nacional
nacional muitas vezes não é valorizado, não porque ele é inferior ou internacional, nada disso, sim porque muitas pessoas não têm acesso a esses filmes, eles sabem como assistir, como é a exibição deles, ainda mais pela própria influência de divulgar essas exibições. Eu queria saber se teve algum aumento de procura pelos filmes independentes e quais são as suas visões para esse ano. Quer falar, né? Bom, a gente tem uma concorrência muito grande, né, que são os streamings, que facilita, você não precisa mais sair de casa, né, a coisa está ali na sua mão, você controla o que você quer assistir, quando você quer assistir, né, mas que ao mesmo tempo não exibem esse conteúdo, né, que não é da grande produção, né. Mas o que a gente percebe é que, assim como eu falei das crianças, assim, todo o público que vinha presencialmente, então que apostava nessa ação de estar presente, né, assistindo ali num coletivo, realmente as pessoas saem muito encantadas. O cinema tem disso, assim, né. Eu sou uma pessoa de teatro, né, sou atriz de teatro, e é muito diferente até você ver, assim, como o público recebe, né, assim, o teatro, como ele recebe o cinema, é muito encantador, assim, né, ele se reconhece ali, ele se vê, e acho que a dimensão também, né, traz uma coisa diferente. Então a gente vê que realmente a questão é chegar, assim, como é que a gente vai chegar nessas pessoas, como é que essas pessoas vão redescobrir, inclusive pós-pandemia, né, que também as pessoas saem menos, ficou essa coisa um pouco mais restrita, né? Mas o que a gente vê é que quando as pessoas saem para assistir coletivamente, algo muito, muito mágico acontece ali quando elas se encontram na frente de uma tela grande. Assim. Acho que é muito bonito, né? Acho que até pode falar mais que isso, que ela tem muita história desses encontros com o público, que ela tem muito mais história que eu, né? Então é muito bonito ver, viu? E a gente espera que esse ano realmente a gente cresça em público, então consiga realmente alcançar mais gente, para que tenha esse gosto, né? Esse gostinho de conseguir assistir, de saber onde assistir, né? Como é que pode chegar também nesses conteúdos, nesses filmes. Então, é um trabalho de formiguinha, mas somos animados. Sim, com certeza. Criar, deixar as expectativas para trás e dar essa oportunidade a eles de escolherem, né, o que querem ver, como podem se modificar a estrutura de vida, de querer mais coisas e se divertir, não é? Isso aí, a diversão ainda é uma das coisas principais, né? Bom dia. Boa tarde a todos, eu sou Maria Salas, do Vanguarda do Tietê, e a minha pergunta ainda insiste na formação de público, né, porque nós vemos aqui na cidade vários eventos gratuitos, mas ainda com poucas pessoas assistindo. Então, a minha pergunta para o Rodrigo, como criar esse hábito da pessoa, do público, consumir cultura? Eu vou falar mais pelo cinema, né, pelo audiovisual, né. Eu acho que aqui em Mogi a gente tem algumas demandas, né, tem alguns segmentos artísticos que são mais atendidos, né, a gente tem uma vocação grande musical, né, teatral também, a gente tem um público já um pouco mais robusto, mas dentro do audiovisual, nos últimos anos, Mogi é uma cidade que chegou a ter 6 cinemas de rua, né, hoje a gente não tem mais nenhum, então a gente foi tirando esse acesso, né. Se a gente for falar que hoje o país, né, tem essa condição de ter menos de 10% das telas de cinema, né, a maior parte dos municípios nem cinema tem. Então eu acho que com o tempo a gente foi tirando esse acesso, né, e agora a gente está nessa construção novamente. Assim como o país inteiro, né, está nessa busca por regulamentação do nosso segmento, não adianta a gente ficar pleiteando, né, essa plateia se a gente não tem, também não oferece, né? Só que essa condição mudou, né? Eu acho que o Brasil está num momento efervescente do cinema, não só pelas premiações que ele recebeu recentemente, mas ainda são poucos as grandes produtoras que conseguem chegar nesses lugares, né? Na sala de cinema comercial, de ter muitas vezes uma abertura
da TV aberta, por exemplo, né? O filme da Teca passou na tela quente para 19 milhões de pessoas. Então você imagina, eu acho que nenhuma sala de cinema no Brasil, se a gente juntar todas elas, colocar filme todo dia, nem o Homem-Aranha, talvez, que está aqui com 6 salas de cinema aqui em Mogi, vai atingir 19 milhões de pessoas. Então assim, a gente tem as telas, o que falta é a gente dar condição, né, de acessar elas, né? Então eu acho que a gente aqui no Mogi, a gente tem esse papel de levar o que está sendo produzido, né? Então, se a gente consegue criar esse público, né, com o tempo, nesse papel de formiguinha, a ideia é que essa demanda aumente pelo consumo, né, desse produto que a gente realiza aqui no Brasil. E com a regulamentação, eu tenho certeza que a gente vai conseguir acessar muito mais pessoas, né? Então, desde a TV aberta, nos streamings também, a gente tendo, né, dando mais acesso ao que está sendo produzido, conseguir atingir a sala comercial, e os festivais no nosso país, eles são mais importantes para escoar a produção independente. A gente tem 450 festivais ativos no país. Todo ano tem 400 festivais recebendo filme, fazendo curadoria e levando o cinema para a periferia, para os interiores. Se não fosse isso, a gente ia estar realizando para ninguém, né? Então eu acredito que o nosso papel hoje é formar esse público aqui. A hora que a gente tiver a oportunidade das grandes telas, a gente vai ter público para assisti-lo, né? E foi o que a Teca falou, as pessoas precisam se reconhecer na tela. A gente precisa fazer um filme aqui em Mogi, a pessoa ir lá ver e falar, nossa, é meu lugar, minha cidade, a minha história. Ela tem que se sentir orgulhosa daquilo, né? De se sentir representado. E eu acho que o cinema brasileiro, ele tem essa... As pessoas dão essa conotação, né? Personagens mais reais, né? Mas a gente estigmatizou o cinema brasileiro como um cinema que o pessoal fala que é um cinema ruim. Não, ele é um cinema que está contando as nossas histórias, né? E se a gente não der acesso para isso, então a gente vai continuar falando para ninguém. Então o nosso papel aqui é formar público. Então a gente vai continuar, né? A cada escola que a gente acessa, a cada sessão que a gente realiza, se 1, 2, 3 crianças largarem um pouco esse conteúdo que está sendo dado para elas e consumirem e começarem a ter um olhar diferente para o que está sendo realizado aqui, a gente já está cumprindo o nosso papel. Acho que ela pode falar da formação também, né? Porque o SESC tem... Bom, eu acho que a formação de público passa um pouco pela persistência, assim, pela oferta sistemática. E entende bem que o pessoal aqui do festival está fazendo justamente isso, né? Tipo, ainda que as condições não tivessem as mais favoráveis, a gente vai fazer uma segunda edição e a gente vai fazer uma terceira. No SESC a gente tem trabalhado assim também, então a gente tem uma agenda que vem sendo repetida com constância para que as pessoas saibam que elas podem ir. Ninguém tem como gostar e nem desgostar de coisas que não viu, né, que não acessou. Então, para a gente formar opiniões, inclusive, novos críticos, novos artistas, novos atores, produtores, a gente precisa que as pessoas possam acessar. E aí eu entendo e, inclusive, parabenizo aqui o pessoal, porque é um pouco isso, né, ter uma segunda edição do festival. E daqui um pouco começa, quando a gente termina a gente já está gestando a próxima, assim. Acho que é um pouco essa persistência que a cultura do Brasil, na verdade, sabe fazer, assim, tem feito e continuará fazendo. Boa tarde, sou Manuel do portal Final Boss Geek, portal de cultura geek, né, de cultura pop. E, na verdade, não é nenhuma pergunta, na verdade eu quero parabenizar a vocês pelo festival que tenham acompanhado. Sou fruto de Mogi no audiovisual, minha jornada começou e se iniciou no audiovisual aqui em Mogi. E tudo que eu conquistei, tenho conquistado e estou conquistando, tem sido por Mogi, eu sou muito grato. E de verdade, parabéns, porque esse acesso que vocês hoje estão dando para essas pessoas que não têm foi como eu não tive também e consegui encontrar aqui em Mogi das Cruzes. Então, parabéns a todos e que possam crescer mais esse festival e que a gente aqui do portal puder contribuir também, pode contar com a gente. Obrigado.
Alguém tem mais um? Vai voltar. Pode voltar. Alguém quer fazer? Mas isso para quem quer. Eu vou fazer uma pergunta para a Teca agora. Teca, queria que a senhora falasse qual que é a importância de festivais como esse para atores que estão iniciando na carreira agora. A grande visibilidade dos trabalhos, a oportunidade de se apresentarem, serem vistos, e culturalmente isso tem um valor absurdo, porque já que estão começando, eles têm muita sede, muita vontade de aprender e de participar. Então o festival dá essa oportunidade, não é, das pessoas participarem disso. Então é muito importante. Eu acredito e tenho fé que isso é assim. Obrigado. Eu que agradeço. Tá bom, então. Pergunta primeiro para a Teca. Teca, queria saber um pouquinho mais sobre o filme, né? A Dona Elza, como é que foi feito, como é que foi esse trabalho todo, o que ele conta e o que ele significa para você também. Dona Elza é uma história real. Essa senhora, ela existiu e é baseada numa descoberta dela já em uma idade avançada, que ela descobre que aquela vida que ela tinha não era a vida que ela merecia. Então, e ela se arrisca com vontade, com força e realiza. Não vou falar o que, né? Alguém já assistiu? Não, né? Então não vou falar. Então, e é uma história real, filmada toda em Campinas, né? O Diego e o Hiro e a equipe toda foram maravilhosos. Essa é a descoberta do ser humano e que ele sempre pode mudar alguma coisa que na vida dele ele vê que não está coerente com a vontade. Então, a coragem de seguir e tentar uma nova vida. E principalmente em uma idade já avançada, que parece que agora os idosos são bastante bem representados, né? Então, a Dona Elza é uma figura mesmo, e ela existiu, né, em Campinas. E foi isso que aconteceu com ela. Ela se transformou em outra pessoa. Qual é a importância desse filme para você também, agora sendo homenageado nesse festival? Para mim é super importante, eu estou muito honrada disso. Esse papel me trouxe um pouco de pensar na minha própria realidade, né? Transformar, como que eu mudo alguma coisa que eu não estou satisfeita com o que eu estou realizando, como mudar. Você tem escolhas, mas ao escolher você definiu, você tem que seguir, não é? Então é uma coisa muito importante para uma atriz ou um ator terem essa referência de mudar ou não mudar, né? E qualquer pessoa que está insatisfeita, ela deve buscar mesmo a sua felicidade, as suas alegrias, né? E aqui é difícil, porque a vida não é fácil, parece, né? Mas não é. Então você precisa olhar para dentro de você e ver exatamente, sentir e ter coragem, porque na verdade a coragem é um impulso, né? Você toma essa decisão, arriscando às vezes muitas outras coisas, mas o prazer em estar e fazer o que você gosta e almeja é super importante, muito. Rodrigo, eu queria que você falasse onde que as pessoas podem conferir, quais filmes vão ser exibidos, aonde, o horário, falasse sobre a programação, onde que eles podem achar a programação em si. Bom, o nosso principal canal é o nosso perfil do Instagram, né? Que é Mostra Itapetí, com Y no final. Lá a gente já deixou disponibilizada a programação completa, do dia 12 ao dia 29, né? Só que a partir de amanhã a gente vai soltar um pouco dessa programação diariamente, para as pessoas, né, ficarem mais atentas com o que vai acontecer ou no dia seguinte ou nos próximos dias. Mas o que a gente vai ter de mais importante nesses próximos 4 dias é amanhã a abertura oficial no Sesc, Mogi das Cruzes, né, às 19 horas. Então a gente vai fazer primeiro a homenagem para a Teca, depois vai exibir o filme Dona Elza e vai ter a presença dos diretores também aqui, do Diego da Costa e do Hiro Ishikawa. No dia 13 a gente vai começar as exibições das escolas,
né, que são sessões fechadas, mas à noite, no dia 13, a gente tem uma exibição de cinema fantástico ali no Sebo de Vela, na área central de Mogi. Então a gente vai fazer esse recorte fantástico lá no Sebo. Dia 14, sessão da mostra regional Itapetí, os filmes dos realizadores aqui da região, Sesc Mogi das Cruzes, de novo, às 19 horas. Então vai ser importante para a gente ver o que está sendo realizado aqui. E no sábado, a gente vai ter a exibição lá no Pico do Urubu, a partir das 18 horas, logo ali, tomara que tenha um pôr do sol bonito, igual a gente teve ano passado. Acabou aquela luz ali do pôr do sol, a gente já começa a exibir. E aí, nas próximas semanas, formação, né, tem diversas outras atrações aí por vir. Rodrigo, parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Obrigado. Só pedir para perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm questão da Baixada Santista, né? Tem uma programação, vocês vão divulgar esse festival na Baixada? Vai ter alguma? Ó, esse mês agora vai ter um festival, um dos festivais mais importantes de Santos, ele vai acontecer agora em agosto, que é o Santos Film Festival. Eu adoro o festival, já participei várias vezes e eles têm uma programação maior que a nossa aqui. Para público acadêmico, público infantil, mostra competitiva. Espero que... Eu me espelho muito no que eles estão fazendo lá. Então, se o senhor procurar Santos Film Festival, lá na Baixada talvez seja um dos maiores festivais que a gente tem no estado. Boa, agradeço. Obrigado a vocês todos, hein? Obrigado. Mais alguém? Tem pergunta? Tem ali, ó. Pegando o gancho do filme Dona Elsa, eu gostaria de saber quais são os critérios para selecionar os filmes para os festivais. Se tem alguns temas em comum, quais são esses temas? Olha, aqui em Mogi, desde a primeira edição, né, quando a gente se juntou, eu, a Nicolite, o Paulinho, né, a ideia foi sempre dar visibilidade para as histórias que muitas vezes não tem a oportunidade de chegar. Temáticas, né, principalmente de diversidade, né? Então não só diversidade racial, diversidade de gênero, inclusão, então, né, pessoas com deficiência, então a maioria, e questão ambiental. Então todas as mostras que a gente tem, desde as competitivas até as paralelas, elas vão abordar temas principalmente de inclusão e de diversidade. Tá? Vou fazer uma última pergunta aqui. Rodrigo, a programação conta com um workshop seu, onde você vai falar um pouco sobre a falta de regulamentação na área do audiovisual, né? Eu queria que você falasse agora brevemente como que isso tem afetado os produtores de audiovisual no Brasil. Olha, o Brasil, nos últimos anos, ele é um dos maiores realizadores audiovisuais do mundo, né? A gente perde só, talvez, para Índia, China, Coreia e Estados Unidos, que são grandes polos audiovisuais. A nossa maior produção, ela não é das grandes produtoras, ela é do cinema independente. 90% da nossa produção, ela é independente, né? Então, o Brasil perdeu uma grande oportunidade com a vinda dos streamings para cá, de se regulamentar isso desde o início, né? Países como a Espanha, a França e a Coreia fizeram essa regulamentação logo no comecinho, né, dessas ativações dos streamings nos países. Então hoje, por exemplo, a Coreia tem que receber 50% de produção local, tem que ser exibido nessas plataformas, né? E eles ainda têm que investir parte do que é realizado no país. Esses streamers eles têm que também ajudar, apoiar a produção local. O Brasil até hoje não fez isso, né? A gente hoje tem menos de 10% das telas de cinema. Então, como que a gente vai querer que as pessoas gostem de cinema brasileiro se elas não conseguem ver o cinema brasileiro, se elas não se veem na tela, né? Então, já está mais que na hora da gente conseguir fazer essa regulamentação. Isso já está tramitando, né, desde 2015, essa regulamentação mais séria, né, dentro do Congresso. Nos últimos 2 anos, a gente está quase batendo na trave de conseguir, mas com algumas exigências agora do nosso segmento, né? Isso já passou pela Câmara e pelo Senado, só que eu acho que agora a gente está num momento crucial, também não pode aceitar qualquer coisa, né?
são detalhes importantes em relação à quantidade de tela, porcentagem, né, de tela, porcentagem de quanto essas plataformas precisam investir na produção. Então, eu acredito que enquanto a gente não fizer isso, o público brasileiro não vai conhecer o cinema brasileiro. Então, eu acho que essa é a grande importância para a gente aqui. Valeu, obrigado. Só registrar aqui Maurício Chaer. Ah, sim. Nosso querido Maurício Chaer, que faz o troféu, fez o troféu do ano passado, semana também. Ele sempre faz coisas. Ele é muito bacana, ele tem Amanhã. uma sala só de cerâmicas. Gente, eu vou só dar uma fala inicial para cada um aqui, mas eu queria agradecer a toda a imprensa, né? A gente sabe quanto que é difícil a gente conseguir juntar tanta gente, né? Esse ano foi maravilhoso o acolhimento que vocês deram para a gente. Queria agradecer o apoio do SESC, o apoio do poder público também, né? Porque se a gente está acessando as escolas, se a gente está conseguindo acessar diversos equipamentos culturais, acessar o centro da cidade também, né, que é sempre muito difícil. Se a gente está conseguindo levar formação e trazendo grandes nomes aqui para falar sobre negócio também, o Sebrae é muito importante, a TV Diário também, que está dando, né, esse apoio através dessa grande massa, né, que acessa a TV, e aqui ao MLG Hotel, né, que desde o começo foi super acolhedor com a gente, está recebendo os nossos convidados também. Queria agradecer todo o apoio que a gente está recebendo e isso dá força para a gente conseguir continuar para as próximas edições. Tequinha, queria que você deixasse só um recado para a imprensa, para as pessoas, e muito obrigado novamente de você estar aqui com a gente. Bom, os artistas, os produtores, os trabalhadores em geral do audiovisual, do cinema, dos filmes e das séries. É uma coisa que essa divulgação, a mídia precisa mesmo, dar voz às pessoas que fazem os trabalhos. Tem que dar voz e tentar não, como é que eu vou dizer, não diferenciar quem tem mais coisas a oferecer para quem tem menos coisas a oferecer. Porque os que têm menos coisas a oferecer são os maiores interessados, que é o público, as equipes, todos os diretores, é a função, né, do artista, porque aí são artistas todos. A equipe trabalha sempre com muita força, com muita vontade, mas a mídia pode dar mais visibilidade aos trabalhos que são importantes, que são as pessoas que estão garimpando a vida deles, não é? Garimpando para o público e garimpando cultura e divertimento, entretenimento, e é isso que a mídia pode dar maior visibilidade sempre e pegar quem tem muito e quem tem menos possibilidades, não menos talento, nem menos vontade. É isso, mas é isso. Acho que a Tequinha falou tudo, então só reforçar o convite para que vocês venham, não apenas como profissionais, mas também, né, venham aí como pessoas físicas, né, venham assistir, venham curtir, assim, porque realmente essa relação presencial assim, é o que a gente precisa recuperar e para que coisas, né, novas possam surgir aí, que a gente possa também continuar ter fôlego para fazer eventos como esse. Então, venham. Bom, eu queria também agradecer o pessoal do festival, né, por ter feito, né, essa programação, essa curadoria, um trabalho árduo de bastidores. Agradecemos também por terem ouvido a gente, né, terem destinado este tempo. Convidar todo mundo, então, para a abertura, amanhã lá no SESC, 19, se eu estiver, certo? Às 19 horas. Obrigada. Bazinga, eu sou seu pai.